A paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês. Hoje a gente vai meditar o Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e capítulo 12. Então iniciemos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, pessoal. Então vamos pegar na Bíblia, na página 1426. Vai dizer assim, capítulo 11, versículo 1. Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Por que entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro fez uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope, e arrebatado em espírito, tive uma visão. Uma coisa à maneira de uma grande toalha, presa pelas quatro pontas, descia do céu até perto de mim. Olhei-a atentamente e distingui claramente quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse: De nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto aconteceu 3 vezes, e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso, chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes, e entramos na casa de Cornélio. Este nos referiu então como em casa tinha visto um anjo diante de si, que lhe dissera: Envia alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua família, a tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois, se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: Portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Agora, versículo 19. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até Finícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé
e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé de Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou-o e levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Esse aqui é um dado histórico. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos lá em Antioquia, quando Paulo e Barnabé estavam pregando a palavra de Deus. Então agora no versículo 27. Por aqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Essa, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judeia. Assim o fizeram, e enviaram aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. Agora a gente vai para o capítulo 12. Vamos lá. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere. Mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Versículo 4. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos, de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Ora, quando Herodes estava para o apresentar, naquela mesma noite, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou-o. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou, cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou, cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda. Chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou a si e disse, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Quando bateu à porta de entrada, uma criada chamada Rosa adiantou-se para escutar.
Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: Estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: Então é o seu anjo. Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão que se calasse, contou como o Senhor o havia livrado da prisão, e disse: Comunicai-o a Tiago e aos irmãos. Em seguida, saiu daí e retirou-se para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um sobressalto pouco comum entre os soldados sobre o que acontecera a Pedro. Herodes, procurando-o, não achando, instaurou um processo contra os guardas e mandou supliciá-los. Em seguida desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu. Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tiro e de Sidônia. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e com o favor de Blasto, que era camareiro do rei, pediram a paz, porque a sua região era abastecida por ele. No dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma alocução. O povo aplaudia. É a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado honra a Deus, e ruído de vermes expirou. Agora versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. Tendo Barnabé e Saulo concluído a sua missão, voltaram de Jerusalém a Antioquia, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então, pessoal. Então a gente vê aqui alguns dos atos dos apóstolos, né? Pedro, né, que se justificava porque que ele teve o contato lá com os pagãos, e a igreja começou a se difundir não só entre os judeus, entre os israelitas, mas começou a ir para todas as nações. Então Barnabé e Saulo é o apóstolo Paulo, né? Começaram a anunciar em Antioquia e anunciar aos pagãos. E aí a gente vê ali a morte de Tiago, né? Como ele foi martirizado, ele foi morto à espada. Então, provavelmente decapitado, né? Daí Pedro ficou preso. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. A igreja se reunia a favor do seu chefe, a favor daquele que Cristo constituiu como líder. E aí o anjo do Senhor apareceu e livrou Pedro dessa morte, né, porque ainda não estava na hora dele morrer. Depois, como a gente sabe na tradição, Pedro ele vai dar sua vida por Jesus, sendo morto, pregado numa cruz e ainda de cabeça para baixo, porque ele não se julgava digno de morrer como Jesus morreu. Mas nesse momento, o anjo do Senhor agiu, porque Pedro ainda era necessário para que a palavra de Deus fosse anunciada a mais pessoas. Então, que nós possamos, a exemplo dos apóstolos, pedir ao Espírito Santo que nos dê força e coragem de anunciarmos o Evangelho, os valores cristãos, os valores que Cristo pregou quando estava no mundo entre nós. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.